Bom dia! Bom dia! O Globo Rural de hoje vai mostrar um produto típico da Itália que é fabricado há tempos no Brasil. Ele gera renda para pequenos produtores e movimenta o turismo e a economia de uma região inteira. A gente veio até o município de Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo, para conhecer o Socol, um tipo de presunto cru de origem italiana, uma tradição de família. Ele representa aquilo que a alta gastronomia prega. Eu estou comendo um produto que foi o primeiro no mundo criado dessa forma. Na reportagem especial de hoje, nós vamos à região serrana do Espírito Santo para conhecer o Socol, um tipo de presunto cru de origem italiana que é exclusivo do município de Venda Nova do Imigrante. Quem mostra pra gente são os repórteres Bruna Marim e Francisco Maffezoli Júnior. As referências italianas estão por todos os lados, inclusive nas bandeiras. E a principal delas... Comida, Nossa Senhora da Penha. Estamos em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo, a 100 quilômetros da capital Vitória. Esta placa, logo na entrada do município, diz muito sobre o que vamos encontrar por aqui. É uma infinidade de produtos feitos em agroindústrias familiares. As fazendas abrem as portas para receber os turistas. Agora vamos provar um parmesão. Uma mistura de cotidiano rural e culinária. Nós temos essa tradição, somos originários da Itália, né, os imigrantes que aqui se instalaram. Então isso alavancou ainda mais essa tradição, né, de que nós temos aqui do agroturismo no nosso município, que isso vem de berço, né, vem da família. No século XIX, imigrantes italianos chegaram na região em busca de terras férteis para plantar, principalmente café. Venda Nova do Imigrante começou com 15 famílias italianas. Umas vieram antes, outras vieram depois. Eles procuraram terras mais frias e tal, e vieram para Venda Nova. Junto com os italianos, vieram as receitas de família, muito bem guardadas. Entre elas, a do Socol, um presunto que costuma ser consumido assim mesmo, cru. E o que era uma tradição que atravessava gerações, passou a ser um produto que hoje gera renda aos agricultores do município. Inicialmente, o Socol era uma forma da gente guardar a carne sem ela estragar, numa época em que os nossos nonos não tinham geladeira para guardar. Depois as pessoas começaram a perceber que o sabor era incrível. E aí o produtor rural, nós naquela época, tem uma oportunidade da gente produzir isso. O nome pode até soar estranho para alguns, mas por aqui é muito conhecido. A origem da palavra vem de ossocolo, que significa carne de pescoço num dialeto italiano da região do Vêneto. Já em terras brasileiras, a palavra foi aportuguesada e virou Socol. A mudança não foi só na maneira de ser chamado. Ele também passou a ser feito de outra parte do porco. O ossocolo, a versão mais antiga, é feita com a carne do pescoço. Então ela vai ter um pouquinho mais de gordura entremeada no meio da carne e vai ser mais intenso. E depois apareceu o Socol, já aqui no Brasil, com as famílias, feito do lombo. Então a carne mais leve, com menos gordura. Os dois vão ir muito bem. Um dia que alguém quer um produto mais intenso, vai de ossocolo. Uma coisa mais leve, com menos gordura, Socol. Além de ter menos gordura, o Socol feito do lombo suíno também rende mais. Cada porco só vai dar 2 pecinhas dessa, que são pequenas, do tamanho de um palmo. E já o lombo do porco é comprido, né? Tá desde o início do porco ao final. Então você vai produzir num porco 6 peças dessa daqui. A tradição italiana já começa aqui na granja. Sim, começa aqui na granja. Isso veio desde o bisavô, que veio da Itália, né? Começou com plantio de café e aí viu uma oportunidade de estar tendo outras atividades. A suinocultura foi uma delas. O Marcelo Andrião é criador de porcos no município. Atualmente trabalha com 3.000 animais. Nós temos o ciclo completo, desde a fêmea, né, a inseminação, o nascimento, a recria e engorda dos suínos. Os porcos são de raças europeias com predominância do sangue duroc.
E o motivo da escolha? Porque ela expressa uma característica de uma carne com maior quantidade de marmoreio. E isso favorece ao socol, aos embutidos. Os animais vão para o abate com 165 dias, pesando 120 quilos. Os suínos são enviados para este frigorífico, que fica a 90 quilômetros no município de Atílio Viváqua. Aqui eles fazem o corte do pescoço e do lombo. Priorizam o uso da carne que vem da região serrana para destinar aos produtores de socol, que pagam em média R$20 pelo quilo. Para a produção de socol, nós utilizamos mais os suínos das granjas da região de montanha, que tem uma característica melhor, que é o produto ideal para fazer o socol. Todo esse cuidado tem um motivo: tentar ao máximo respeitar a origem da carne. Comer um socol hoje, ele representa aquilo que a alta gastronomia prega. Eu estou comendo um produto que foi o primeiro no mundo criado dessa forma. Eu tenho história junto. 2 selinhos ajudaram a tornar o socol único. Primeiro veio o IG, selo de indicação geográfica. Com ele, apenas 10 famílias do município têm autorização para vender. Depois, com a chegada do selo Arte, passou a ser possível comercializar em todo o país. As pessoas têm a certeza que é um produto único no mundo, que está sendo feito seguindo as tradições e as formas corretas. Então isso ajudou bastante o nome do socol e as pessoas que compram têm certeza do que estão comprando. E o selo Arte abre mercado para o pequeno produtor. O Lorenzo Carnielli é tataraneto de italianos. Ao lado do pai, Leandro, ajuda a cuidar da fazenda da família. Além de produzir socol e ossocolo, eles plantam café, fabricam queijo, moem milho para fazer fubá. A maior parte da renda vem do agroturismo. Nono vai querer. Essa é minha. Essa é minha. Os Carnielli vieram para a região por volta de 1890. Quando chegaram, trouxeram na bagagem a cultura, os costumes e, claro, as tradicionais receitas. Ô, vó, a senhora lembra quando a gente fazia socol ainda lá na cozinha? Nossa! O seu Domingos e a dona Enedina são netos de italianos e ajudaram a passar o conhecimento adiante. A senhora aprendeu a fazer socol com quem? Ah, meus pais faziam também, né? Sim, quando só matava um porco, aí tinha aquele pedaço, a gente fazia, minha mãe fazia. A estrada pirata é longa, lá, que a imensa jornada, Venécia se vá, se vá, se vá. Mesa jornada, Venécia se vá. A história se repete nas fazendas do município. Tudo italiano. Tutti italiani. O seu Máximo e a dona Cacilda são casados há 65 anos. São pioneiros na produção de socol. Aqui em Venda Nova é muita gente que faz socol. O que nós tínhamos socol cada vez era como uma comida mesmo. Porque não tinha geladeira, não tinha nada. Era a maneira de segurar a carne mais tempo, né? Então no final, quando acabava toda a carne do porco, então aquele era o final que se comia. Naquela época, o socol era feito só em dias especiais, como lembra o filho José. Para nós, crianças, era uma carne para ter na hora, para não chegar uma visita. Político, amigos mais importantes da casa, né? Os da casa mesmo era pouco comia pouco. Eles viviam da venda de café, feijão e hortaliças. Mas com a chegada do agroturismo, trocaram a lavoura pelos antepastos e principalmente pela produção de socol, que representa 70% da renda da família. Hoje, muitas propriedades, muitas pessoas cresceram com o agroturismo, cada vez gente mais entrando, então cresceu muito. Hoje é o José quem toca os negócios ao lado da esposa Bernadette e da filha Gratiele. Todo mundo aonde a gente vai tem que levar o socol. Tem socol não, Ana, acredite se não trouxe um pedaço de socol. Mas aonde que eles vêm e falam, cadê o socol, Dete? Então a gente já leva, já fatiadinho,
Chega lá, já leva uma pinguinha dentro do bornalzinho, assim, e vão bebendo, e vão cantando. As duas famílias vão nos ajudar a mostrar como é feito esse presunto cru tão tradicional. O modo é semelhante, mas cada uma tem as suas particularidades. Estando aqui vendo a nova, provar cada um deles vai trazer uma característica um pouquinho diferente. E aí você vai perceber socóis que são mais intensos, outras famílias que têm uma característica mais leve. Por exemplo, aqui na Fazenda Carnielli é um socol mais leve, mais tranquilo de comer e menos picante. Toda terça-feira a carne chega para os produtores. Na Fazenda Carnielli, o Toninho ajuda o Lorenzo na produção. Aqui nesse trabalho aqui é 2 anos, mas eu moro aqui há mais de 40 anos. Eu já trabalhei em todo tipo de trabalho na roça, né? E agora você faz de tudo aqui um pouquinho. Você gosta de socol e de socolo? Nossa vida, isso é ótimo. Principalmente com a cerveja do lado. Aí fica bom. Nossa. As peças são temperadas basicamente com pimenta do reino, sal e alho. Quanto mais mexer, fica melhor. Depois de temperadas, as carnes são levadas para refrigeração, com temperatura entre 5 e 7 graus, onde ficam por 2 dias, para o tempero penetrar bem. Diferentemente da família Carnielli, que deixa as carnes descansando no refrigerador, aqui, antes de temperar, as peças já salgadas ficam em temperatura ambiente. Depois de 48 horas, elas desidratam e soltam toda essa água. Então, é uma questão de processo mesmo. A gente mantém temperatura ambiente, mas controlando a temperatura para que não haja nenhum problema, né? De risco de contaminação, outra coisa assim. Mas para o socol não vai ter diferença nenhuma, não. E só depois desses 2 dias, a carne é temperada. Na família Lourenção, a Dete e a Grate são as responsáveis pela fabricação. O tempero quem faz, na verdade, é o Zé Rosquinha, que é meu marido. E temperar a gente. E ele não conta o segredo? Não, menina, é difícil. Ainda mais vindo de um italiano assim lá, bem daqueles italiano conservador. Nós não sabemos não, minha filha. A gente imagina, a base de todo socol é pimenta, alho e sal. Pimenta do reino. Agora cada um tem um segredinho. E ele é levado a sério. Tem um segredinho, tem. E nem a filha e a esposa podem saber. Ainda não. Não, mas vai ter que saber, né? Vai ter que saber. O próximo passo é envolver as peças com um filme de colágeno natural, que deve ser retirado na hora de consumir. Também é colocada uma redinha em volta. E assim, elas vão para a sala de maturação, onde são penduradas e podem ficar de 2 a 6 meses, dependendo da época do ano. Se tiver mais seco, a maturação é um pouquinho mais rápida. Neste período, a carne desidrata ainda mais e perde metade do peso original. Esse processo também atribui um sabor único, graças aos fungos do ambiente que vão aparecendo na carne. Aqui ele está com 1 semana, a partir do momento que ele tiver com umas 3 semanas, ele já vai estar todo tomado. E esse fungo, que é natural aqui da região, é fundamental para que a desidratação aconteça de forma lenta. Se a gente não tiver fungo, a carne vai secar rápido. E aí não vai ter o processo, o tempo para ela fermentar e ter o sabor do socol. As peças produzidas no mesmo dia podem maturar em tempos diferentes, por causa do percentual de gordura. Quanto mais gordura, mais lento o processo. O ponto ideal a gente percebe é o toque. Então aqui, por exemplo, nessa primeira peça, a gente observa que quando a gente aperta, a carne não é tão macia. Essa segunda aqui, ela está muito macia, então ela tem bastante água ainda, ela tem que desidratar mais um tempo, então ela não está boa ainda. Se a gente cortasse agora, a carne estaria muito mole. Eu vou pelo tato, eu vou pegar esse daqui, que tá legal, ó, tá vendo, tá durinho, pra gente poder fazer a lavagem lá. Quando chega no ponto, as peças são bem lavadas para tirar todo o fungo. Aí agora a gente pendura ele de novo. Depois de secas, são colocadas numa máquina a vácuo. O quilo do socol hoje é vendido em média por R$ 130. Depois da gente fazer, maturar, fazer todo o processo, é o corte. Então agora a gente vai cortar finíssimo, transparente. Para render também. Para render, que é a primeira coisa do italiano.
Sokol, na maioria das vezes, é consumido cru como aperitivo, mas também vai bem em muitas receitas. Para isso, eu vou pedir uma força para o chefe Ari. Chefe, o que vai preparar para a gente hoje? Muitas coisas gostosas. Polenta com sokol, sorrentino recheado com sokol e finalizar com um sorvete. Imagine um sorvete com a farofinha de sokol. Agora, quem não tem sokol pode substituir por alguma coisa? Bom, nunca será a mesma coisa, mas bem parecido um embutido de lombo suíno ou um embutido de outra peça que você tenha ao seu acesso. Convidamos o Lorenzo, o Leandro e a Tayane da família Carnielli para provar os pratos feitos pelo chefe Ari. E o resultado... E aí, dá para eleger um melhor? Eu estou tentando ver se vem mais. Então... O prato principal roubou meu coração. O terceiro para mim foi fundamental. E olhe que eu nem sou de misturar doce com sal. E o sokol aqui no sorvete ficou incrível. Parabéns, chefe. Ele tem uma versatilidade muito grande, é a imaginação. E tem N receitas aí com sokol que dá para perder de vista. Então já vamos marcar o próximo almoço. Um brinde. É nóis. Fiquei curiosa com esse sorvete com sokol, César. E eu tô querendo marcar uma viagem lá para a região serrana do Espírito Santo. Você pode ir até lá, mas não se preocupe não, porque o sokol é vendido também pela internet.